Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, preparado. Eu vou contar mais uma história fantástica, história da meia-noite. Mas antes de eu começar a narrar, um convite muito especial. Eu queria que você ficasse membro do nosso canal no YouTube. Se torne membro. Ô Paulinho, mas e se eu não quiser? Não tem problema nenhum, você não vai perder nada aqui do canal. Você continuará tendo o que você sempre teve. Mas se tornando membro, você terá privilégios especiais. Nós vamos contar algumas histórias que serão exclusivas suas. Faremos gravações especiais em áudio que eu quero enviar para você, cumprimentando os teus aniversariantes. A interpretação do teu sonho, né? Inclusive com a presença do guru, o Nanak, fazendo a interpretação dos teus sonhos, com os números da sorte, com a loteria, a consulta a uma psicóloga. Você pode fazer consulta a um advogado sobre a aposentadoria. Você pode tirar algumas dúvidas, você vai ter alguns privilégios especiais. Isso sem contar que você vai poder ouvir as histórias sem nenhuma interrupção comercial. Vale a pena, hein? Se eu fosse você, eu viraria membro. Abaixo do vídeo há um botão onde você clica sobre para se tornar membro. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se não puder, não quiser, não tem problema nenhum. Seguimos a nossa história. Por falar em história, tá tudo pronto. Começa agora a história da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou a Tânia, casada com o João. E quando apareceu aquela casa para comprarmos, um bairro bom, lugar legal para morar, e a coisa mais interessante e importante que havia, o preço da casa estava realmente muito especial e convidativo. Estava tudo de um jeito, inclusive a casa tinha uma edícula no fundo do quintal, onde eu poderia montar meu ateliê. Eu sempre gostei de dar aula em pintura de porcelana. Eu gosto de fazer isso. Tinha um cantinho especial para mim. A garagem da casa, para 2 carros, era o desejo do meu marido. Ele sempre teve um carro só. Mas sabe, meu marido, o João, sempre foi muito otimista. A qualquer hora a gente pode querer comprar o 2º carro. E precisa ter lugar para 2 carros. Então o carro atendia perfeitamente a nossa família e toda a nossa demanda. Então aquela casa era perfeita e o preço estava realmente muito especial. E ali compramos a casa, não pudemos, devido ao gasto, fazer reforma, até porque a única reforma que nos foi possível fazer foi uma pintura interna na casa. Ela estava bem conservada e eu nunca vi uma casa com tantos armários assim. Armários nos quartos, armários embutidos nos quartos e os armários de cozinha, tudo prontinho na cozinha, tudo, sabe? Os armários
da parte de cima para as louças, da parte dos talheres, a parte baixa para os talheres, tudo na mais perfeita ordem, tudo feito com muito esmero, carinho e amor. E era ali que nós iríamos viver, morar. E para ali nós nos mudamos e começamos a nossa vida. Até que eu vou entrar diretamente naquilo que eu me proponho contar para vocês hoje. Eu, certa noite, tive a clássica impressão, porque eu conhecia o barulho daquela gaveta abrindo, e eu escutei que a gaveta da cozinha abriu-se. A gaveta onde eu colocava era a primeira gaveta, e exatamente ali já tinha, inclusive feito em madeira, aquelas divisórias para que você colocasse ali os talheres. Aquela primeira gaveta, escutei ela abrir. Isso, exatamente esse barulho. Sozinho, eu estava deitado, meu marido já dormindo. Eu sempre demorei um pouquinho mais que ele para pegar no sono. Eu gosto de fazer leituras noturnas exatamente por isso. Fiquei encafifada, mas também não incomodei meu marido. Levantei e fui até a cozinha. Chegou lá, confirmado. A gaveta, a primeira gaveta estava aberta. Abriu até a metade da gaveta. Não se completou a abertura. Até a metade. Falei, estranho. Porque a casa era perfeita. Não havia um piso penso, porque isso pode acontecer, né? Às vezes um piso, ele tem algum ângulo em que fique penso, e até pela própria lei da gravidade, a gaveta que está pesada, porque ali eu comecei, lógico, a guardar os talheres, ela pudesse se abrir. Não havia esse desnível. Não havia desnível com ângulo nenhum que justificasse a abertura da gaveta. Ela era uma gaveta leve para abrir? Era. Mas não tinha desnível que justificasse uma abertura dela sozinha. Eu fiz aquela força natural de fechar a gaveta, fechei a gaveta e fui me deitar. Ok, passou. Quando o dia amanheceu, eu sou bastante discreto, até porque eu morava ali fazia pouco tempo. Eu falei, não vou encucar e preocupar pessoas da minha família com uma bobagem dessas. E tinha começado já o meu negócio lá na edícula. Tinha levado para lá minhas porcelanas, já estava fazendo umas pinturas. E a primeira aluna minha, eu tinha colocado um anúncio, a primeira aluna começou a fazer trabalhos lá comigo em pintura, em porcelana. Aí virava e mexia, eu ficava lá no meu ateliê, enquanto as crianças iam para a escola, meu marido para o trabalho dele, eu ficava lá no ateliê quase que o tempo todo. Mas virava e mexia, quando eu chegava na cozinha, a gaveta aberta. A gaveta dos talheres aberta, exatamente a primeira gaveta. Não é possível. Quem é que abre a gaveta dessa casa? Ficava encucada. Eu ficava pensando comigo, como é? Aí eu falei com uma segunda aluna que começou a fazer o trabalho em porcelana comigo. Eu tinha voltado da cozinha, tinha encontrado a gaveta aberta. Eu falei com ela, falei, eu acho que eu tenho um desnível na minha cozinha, que às vezes a gaveta do meu armário, eu não sei se é porque o rolamento dela é muito bom, ela acaba abrindo sozinha. Ela falou assim, isso pode de fato acontecer, se houver desnível, né? O meu marido, ele é construtor. O marido dessa moça que estava tendo aula comigo, ele era construtor. Eu vou trazer um nível para você colocar no chão. Ela me explicou, o nível, para quem não sabe, é um instrumento, é uma régua. Só que é uma parte de vidro sobre a régua, é uma régua um tanto quanto larga, porque você precisa apoiar a base dela no lugar que você queira, ou sobre uma mesa,
ou sobre um chão. É para você ver exatamente o nível. Você pode colocar sobre um muro. Então ali tem um compartimento em vidro com uma água. Aquela água tem que ficar exatamente naquela posição para que aquilo esteja no nível. Se a água pender para o lado esquerdo ou para o lado direito, prova que há um desnível no lugar. Então ela me trouxe essa ferramenta simples de ser usada, muito simples, chamada nível. Aí eu peguei aquele nível, ela trouxe na aula seguinte, eu coloquei no chão o nível e pasmem os senhores, o nível era perfeito, perfeito. O nível daquela água, naquela régua, naquele instrumento, naquela medida, era exatamente o centro, a medida certinho. Não tinha desnível nenhum na cozinha. Agora, a gaveta virava e mexia, aparecia aberta. A coisa chegou num tal ponto que aí eu fui obrigado a abrir o jogo para o João, meu marido. Eu falei: João, tem alguma coisa estranha na casa, eu tô adorando morar aqui. Estou adorando trabalhar lá na minha edícula, você também tem gostado da casa, mas tem algo extraordinário acontecendo aqui, porque eu já ouvi de noite a nossa gaveta sendo aberta, a gaveta do armário da cozinha, a gaveta dos talheres. Eu escuto ela ser aberta e quando eu acordo, está aberta. E durante o dia, às vezes eu estou lá no ateliê, quando eu venho para a cozinha, a gaveta está aberta. O João também imaginou na hora, falou: vamos ver. Ele foi mexer na gaveta. Quando ele chegou a mexer na gaveta, ele falou: mas não tem desnível. Eu falei: não tem. Inclusive, uma aluna, expliquei para ela que até isso, uma aluna já havia trazido para mim aquele instrumento para que eu verificasse o nível do piso. Até isso eu tinha feito. Falou: estranho, vamos ficar atentos. E foi a partir dali que eu obviamente não alertei meus filhos, devido à idade deles, né? Eu tenho 3, eu tenho a Pamela, a Isabela e o Júlio César. Mas para você ter uma ideia, a minha mais velha na época estava com 11 anos. A Isabela era a segunda, estava com 9. O Júlio, o menorzinho, com 7. Eu não podia alertar as crianças com respeito a isso. E foi a partir daí que agora eu e o João, meu marido, colocamos sentidos naquilo. Não demora coisa de 3 dias e eu estou de novo deitada na minha cama, preparando-me para dormir, quando de novo eu escuto na nossa cozinha aquela gaveta sendo aberta. E ela fazia exatamente esse barulho. Como agora o João já sabia da história, eu cutuquei o João. João, João, acorda. Que foi? Olha, meia-noite, a gaveta abriu. Que? Meia-noite, a gaveta da cozinha abriu. Abriu sozinha, João. Será? Vamos lá ver? Vamos. Levantamos eu e o João, meu marido. Com uma certa cautela, levantamos com medo. O João preferiu uma lanterna ao invés de acender luzes. A casa estava no escuro e nas outras vezes eu ia acendendo, nas vezes que eu tinha acordado sozinha, eu ia acendendo as luzes. Ele preferiu vir com a lanterna. Até que nós chegamos na cozinha. E quando nós chegamos na cozinha, que ele bateu a lanterna, a luz, o foco da lanterna refletiu sobre os talheres que estavam limpinhos e deu aquele reflexo. A gente levou daquele susto. A gaveta estava aberta. Estou falando para você, João. A gaveta está aberta. Não tem desnível na cozinha. Alguma coisa estranha acontece aqui, nessa casa. Você não vai me colocar coisa na cabeça, pelo amor de Deus, que eu sou capaz até
sou capaz até de devolver a casa. Você sabe como é que eu sou com essas coisas. Não, João, não é para isso. Mas alguma coisa precisa ser feita. A gente não pode continuar assim. Bom, vamos fechar a gaveta. Fechamos a gaveta. Fechamos a gaveta, fomos dormir, não ouvimos mais absolutamente nada. Aí no outro dia, eu de novo lá no ateliê, eu voltei para dentro de casa, a gaveta aberta. E ela abria exatamente, eu vou colocar um percentual para que as pessoas entendam. Então ela aberta totalmente seria 100%. Ela abria até mais ou menos 60% da gaveta, um pouco mais da metade, até 60% da gaveta. E parava exatamente ali. Não tinha aquele dia assim que a gaveta abria menos, não tinha aquele dia que a gaveta abria mais. Era exatamente naquela medida. Exatamente ali naquela medida. Bem, acontece que a essas alturas eu já estava com o meu ateliê, lá onde eu dava minhas aulas de porcelana, com 4 alunas. Eu tinha começado com uma, depois a segunda, que foi aquela que me emprestou aquele instrumento para eu medir o nível do chão. Eu estava já com a 4ª aluna. E essa 4ª aluna era uma senhora já de idade. Assim, idade. Ela tinha coisa de 63, 64 anos. E ela era espírita. E essa senhora partiu dela a observação. Essa senhora me disse que quando ela entrava na minha casa, ela sentia um arrepio. Ela sentia um arrepio. Falou: olha, você não repara o que eu vou te dizer. Ela pegou e me mostrou o braço assim. O braço dela estava todo arrepiado. Falou: acontece que todas as vezes que eu entro aqui na tua casa, eu sinto o braço arrepiado. Eu não entendi o que significava o braço arrepiado. Então eu, como leiga, perguntei para ela. Falei: e o Clarice, o que significa? Eu queria entender, né? O que significa o braço arrepiado? E a Clarice falou: é presença de algum espírito. E quando ela falou a presença de algum espírito, fui eu que senti o arrepio. E na hora, eu contei para ela da gaveta. Contei. Aproveitei que só estávamos nós duas, apesar de eu já ter acumulado 4 alunas naquela altura. Aproveitei que estávamos só nós duas. Eu falei: Clarice, está acontecendo isso. Será que tem a ver com o que você está me falando? Ela falou: vamos checar. E aí eu trouxe a Alice para dentro da minha cozinha e deu sorte, entre aspas, né? Porque no momento em que eu trouxe a Alice para minha cozinha, porque no momento em que eu trouxe a Alice para minha cozinha, a gaveta estava aberta. Falei: aquela gaveta. Não foi você que abriu? Não. É assim que ela fica. Abre e fica exatamente nessa medida. Ela, naquele instante, ela disse que sentiu a presença de alguém. Mas ela se sentiu... Eu vou usar uma expressão, mas não é para ofendê-la em absoluto. Eu vou usar uma expressão para que vocês entendam. Ela se sentiu insuficiente ou impotente para a resolução do caso. Ela falou assim: olha, eu vou trazer uma pessoa que está acima de mim nos níveis da religião, se você me autorizar. Obviamente que eu autorizei, inclusive comuniquei ao João, meu marido, que isso ia acontecer. Ele sempre teve muito medo disso. Ele me fez uma porção de alertas, o João, mas tal qual combinado, a Clarice fez exatamente isso. E aliás, o cidadão era xará do João. O meu marido é João e esse espírita também era João. Eu trouxe para nossa cozinha.
e meu amigo Paulinho, boa pessoa. Quando ele entrou na minha cozinha, isso devia ser mais ou menos umas 6 horas da tarde. Essa gaveta começou a abrir e a fechar. Abrir e a fechar. Só que desta vez a gaveta não parava naquele 60% da abertura. Ela abria toda e batia com violência. Os barulhos eram terríveis e assustadores. Naquela noite, ainda bem que eu já tinha combinado que o João, meu marido, deveria levar os nossos filhos para a casa da mãe dele. E ele o fez. Então ele tinha já conduzido a Pâmela, a Isabela e o Júlio César para a casa da minha sogra, a mãe dele. E depois ele acabou indo sozinho para casa sem os nossos filhos. E o barulho era incrível, porque as gavetas, na verdade, abria essa gaveta, a primeira gaveta, abria com tudo e batia, abria com tudo e batia. E esse homem foi fazendo as orações, até que a gaveta parou aberta. Ela parou aberta, naquela posição em que ela ficava sempre. Aí o homem foi e fechou a gaveta. Fez-se várias orações, nós rezamos, eu juntamente com meu marido, de mãos dadas com ele, com a Clarice, e um nome foi extraído dessa história. Cassiano. Esse nome foi extraído. De acordo com a explicação dada por ele, era o espírito desse Cassiano que fazia isso. Ficamos eu e o João com tanto medo nessa noite que nós aproveitamos e dormimos lá na casa da minha sogra, junto com as crianças. Já no dia seguinte, fomos conversar com o ex-dono, a pessoa de quem nós tínhamos comprado a casa, e essa pessoa então nos contou, quando nós dissemos o nome Cassiano, nos contou o que tinha havido. Esse Cassiano, ele saía com uma mulher casada, ele foi o primeiro morador da casa. A casa não pertencia a ele, ele morava na casa alugada. Obviamente que a casa pertencia de quem nós tínhamos comprado. Ele era inquilino na casa, esse Cassiano, e ele saía com uma mulher casada. Ele era casado e ele saía com uma mulher casada. Ele traía a mulher e traía o marido dessa mulher com ela. Esse Cassiano acabou tendo o caso dele descoberto pelo marido traído. E o marido traído foi lá na casa dele tirar satisfações. E houve uma discussão entre esse Cassiano e o marido traído, oportunidade em que o marido traído sacou uma arma, um revólver. E esse Cassiano correu para a cozinha. Na tentativa de se defender, ele abriu aquela gaveta para apanhar uma faca para se defender. Mas no que ele abriu a gaveta, ele não chegou a pegar a faca. Foi quando ele levou um tiro. Praticamente esse tiro foi dado a queima-roupa. Foi muito próximo o tiro, que acertou a cabeça dele. Ele teve morte instantânea. Ele caiu naquela cozinha. Não teve socorro, embora tivesse sido chamada a ambulância. Ele caiu já sem vida. O marido traído havia fugido do flagrante, mas depois se apresentou, foi preso. Isso tinha acontecido lá no comecinho, na inauguração da casa. A casa era uma casa bem feita, bem construída, mas já era uma casa que tinha 15 anos. Então isso aconteceu, havia 15 anos do acontecido. No entanto, segundo o proprietário da casa, essas manifestações jamais existiu com os outros inquilinos. Essa manifestação só veio acontecer comigo. E de acordo com esse seu João e com a Clarice, a minha aluna do artesanato, mas o seu João, isso só aconteceu porque, segundo eles, eu também tinha esse dom para ajudar essa alma penada. Muitas orações foram feitas. Minha sogra, muito católica, pediu que missas fossem rezadas pelo Cassiano. E a partir daí, a partir desses fatos, a gaveta nunca mais apareceu aberta nem se abriu. Eu e o João ainda seguimos com aquela casa por algum tempo. Nós ficamos na casa pelo menos mais uns 4 anos depois disso, quando a vendemos, quando nós negociamos a casa, que depois acabou se transformando até numa drogaria.
Hoje lá no lugar funciona uma farmácia, não é mais casa, é uma farmácia. Mas tudo isso eu vi com os meus próprios olhos. A gaveta que se abria sozinha, dentro da minha própria casa. E o desfecho foi exatamente esse. Se você gostou da minha história, curta, mandando o teu joinha, aproveita e deixa o seu comentário. Se não for pedir muito, mande um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa e agora aquele convite especial. Você pode também se tornar membro do canal. Venha ser membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo.